Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado aí de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Agradeço a todos os inscritos, a todos que estão a nos visitar aí, por estar enviando seus comentários ou postando as suas críticas. Muito obrigado a todos vocês. Ativem o sininho aí para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Hoje, dia 1º de setembro de 2019, a gente aproveita o ensejo para poder estimar um excelente mês de setembro a todos vocês. Um começo de semana muito abençoado e vamos lá pelo primeiro vídeo do dia. Hoje, Vasco e Cruzeiro, é habitual, dia de jogos do Vasco, a gente vem fazer aqui os nossos vídeos aqui de pré-jogo e pós-jogo. Lembrando, a gente vai fazer uma live agora na parte da tarde, é uma live teste, não sei como que vai ficar a imagem, por isso a gente vem fazer esse vídeo aqui do pré-jogo. Vamos falar sobre Vasco e Cruzeiro, me acompanhe até o final deste vídeo. A gente vai falar sobre o histórico, os confrontos emblemáticos, tudo sobre este clássico entre Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco se enfrentaram 97 vezes, com 35 vitórias para o Cruzeiro, 30 vitórias para o Vasco e 32 empates. A gente vê um confronto bastante equilibrado. A primeira partida entre essas duas equipes há uma divergência histórica aí. Porque antes do Cruzeiro ser Cruzeiro, o Cruzeiro era Palestra Itália. Então o primeiro jogo que ocorreu entre Vasco e Cruzeiro foi no dia 30 de outubro de 1927. Esse jogo foi em Belo Horizonte, foi 1-1. O Cruzeiro ainda se chamava Palestra Itália. A partir de 1946, o Cruzeiro, ou melhor, Palestra Itália, some o nome, né, e muda para Cruzeiro. Devido à Segunda Guerra Mundial, o Cruzeiro, assim como o Vasco, é um clube de colônia, de origem, no caso Cruzeiro, italiana, e houve um confronto entre Brasil e Itália na Segunda Guerra Mundial. Eles mudam o nome para Cruzeiro por causa disso. Primeiro confronto entre Vasco e Cruzeiro, pós-era Palestra Itália, foi no dia 9 de fevereiro de 1946. Este jogo aconteceu aqui no Rio, no estádio Vasco da Gama, em São Januário, por 3-2. Então, muitas pessoas aí divergem aí. Então, primeiro confronto entre Vasco e Palestra, primeiro confronto entre Vasco e Cruzeiro, só para passar aqui para vocês. O último confronto entre Vasco e Cruzeiro aconteceu no ano passado, em São Januário, no dia 14 de outubro de 2018. O Vasco venceu esse confronto por 2-0. E a gente vai lembrar aqui quem fez os gols. O gol do Vasco foi feito pelo Pikachu. Aquele jogo, o Maxi destruiu aquela partida. O Maxi, que não está mais no Vasco, infelizmente, ele deu um corta-luz. Pikachu chutou, 1-0 Vasco. Depois o Maxi fez outro gol, chutou no cantinho, Vasco 2-0. Confrontos emblemáticos. Vamos falar aqui primeiro aqui do Cruzeiro. Cruzeiro é o maior algoz aí do Vasco aí, principalmente na Copa do Brasil. O Vasco tem várias eliminações
historicamente na Copa do Brasil, onde o Cruzeiro tirou o Vasco. Porém, nos confrontos mais importantes na história, o Vasco leva melhor. O clássico entre Vasco e Cruzeiro foi objeto de decisão de campeonato brasileiro, que ocorreu em 1974. Muita polêmica, muito despeito por parte do Cruzeiro. De lá para cá, a relação entre Vasco e Cruzeiro não é boa, talvez por um certo recalque do Cruzeiro, porque o Cruzeiro em Minas sempre vai ser a segunda potência. A gente sempre é bom lembrar aqui que em Minas o melhor clube mineiro é o Galo, né? Mandar um abraço lá para a Galocura. Então, em 1974, no dia 1º de agosto de 1974, mais de 110 mil pessoas no Maracanã. Este público é o maior da história entre Vasco e Cruzeiro. O Vasco vence o Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro por 2-1. Gols do Vasco foi marcado pelo Ademir e pelo Jorginho Carvoeiro. Diminuiu para o Cruzeiro o Nelinho. E esse jogo aí ele foi muito emocionante, porque o Vasco abriu o placar com Ademir aos 14 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro busca um empate, faz 1-1, gol do Nelinho, né? E o Vasco no final do jogo, aos 78 minutos do segundo tempo, Jorginho Carvoeiro faz o gol. Seria o primeiro título brasileiro do Vasco em 1974. O Vasco, que foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a conquistar um título brasileiro. Bom lembrar também que esse jogo teve muita polêmica. O árbitro daquela partida foi o Armando Marques. O Cruzeiro chora muito, né? A mídia não aceita o fato do Vasco ter sido o primeiro clube do Rio de Janeiro a ganhar um título brasileiro. E eles gostam de diminuir esse título do Vasco, falando que o Cruzeiro foi prejudicado, porque esta partida que ocorreu no Maracanã, ela deveria ter sido lá no Mineirão. Só que os dirigentes do Cruzeiro brigaram com os juízes lá da partida. Foi um campo de batalha. Eles perderam o mando de campo. Esse jogo veio para o Rio de Janeiro. E tem muita polêmica por causa disso. E também pelo fato do Cruzeiro ter tido um gol anulado. Eles falam muito do gol anulado do Cruzeiro, né? Gol que teria realmente sido legal, mas nunca passou nessas emissoras de TV aí o gol do Jorginho Carvoeiro, que também foi anulado. Então o Cruzeiro não tem que reclamar, chororô, título legítimo. Em Belo Horizonte, aliás, no estado de Minas Gerais, o único roubo que a gente sabe que aconteceu lá, o maior de todos da história do futebol brasileiro, foi no ano que o Flamengo ganhou aquela Libertadores, que a gente sabe como que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, o que o José Roberto Reis fez. Então, outro confronto emblemático aqui foi pelas oitavas de finais da Libertadores de 1998. O Vasco venceu o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 2-1. Esse jogo aí também foi muito emocionante porque foi de virada. O Vasco tomou um gol de pênalti logo no início do jogo, mas o Vasco conseguiu virar a partida aí. Gols do Vasco foi marcado pelo Luizão e pelo Donizete. Pantera fez um golaço, uma patada na entrada da área, no cantinho do goleiro do Cruzeiro. O segundo jogo em Minas foi 0-0. Outro confronto aí emblemático
seria no ano de 2000, Copa João Avelange, ano que o Vasco foi tetracampeão brasileiro. E nessa semana aí, desse jogo entre Vasco e Cruzeiro, que foi até o jogo das semifinais, né? Vasco e Cruzeiro. O Vasco faz o primeiro jogo em São Januário e empata com o Cruzeiro por 2-2. 2 gols do Euler. O Vasco na semana seguinte teria que jogar em Belo Horizonte com o Cruzeiro. O Vasco também jogando a Copa Mercosul. A Globo queria que o Vasco jogasse dia sim, dia não, para prejudicar o Vasco não chegar a nenhuma dessas finais. O técnico na época, o Oswaldo de Oliveira, queria dar férias para os jogadores. O Eurico Miranda peitou ele, né? Falou que não ia dar folga para os jogadores naquela semana que era decisiva. O Oswaldo bateu boca, rua. Todo mundo achou que o Eurico estava fazendo maluquice numa semana onde o Vasco disputava decisão importante da Mercosul e também do Campeonato Brasileiro. Vem pro Vasco Papai Joel Santana assume o Vasco naquela oportunidade, até numa furada, porque o Vasco teria que vencer o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E o Cruzeiro tratando as coisas como se fosse festa e sem respeito nenhum com o Vasco. E aquele jogo ali, o baixinho Romário esculachou, humilhou. O Vasco ganhou de 3-1, um golaço do Juninho, pernambucano de falta, meteu lá no ângulo, na forquilha, uma bola bem atravessada no canto da área. O Euler faria o segundo gol, filho do vento, e o baixinho Romário fez um golaço que driblou o goleiro do Cruzeiro, depois tirou o zagueiro do Cruzeiro, fez um golaço o Romário. O Romário deitou e rolou, depois esculachou o Cruzeiro, mandou o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro calar a boca, e o Vasco também eliminou o Cruzeiro. Lógico, confrontos entre Vasco e Cruzeiro não foram só vitórias, há algumas derrotas também em Copas do Brasil, e são muitas. O Vasco em 5 ou 6 oportunidades foi eliminado também na Copa do Brasil. A gente tem que trazer a informação de forma imparcial. E a atualidade hoje do clube, né? A atualidade é a seguinte: Vasco, 20 pontos na competição, 16 jogos disputados. O Vasco tem 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, né? 14ª colocação. A equipe do Cruzeiro, que a gente esperava muito mais do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro ele é bicampeão, diga-se de passagem, da Copa do Brasil. Então a gente esperava esse ano que o Cruzeiro fosse deslanchar aí no Campeonato Brasileiro, até pelo time que tem. Só que o Cruzeiro vive aí um momento aí de crise fora de campo também, político aí, com um monte de coisas envolvendo a polícia. O Cruzeiro, em 16 jogos, está na 16ª colocação. É o primeiro time ali fora da zona do rebaixamento, com 15 pontos. Cruzeiro tem 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Cruzeiro que tenta uma reabilitação aí. O técnico Mano Menezes foi mandado embora há 2 rodadas atrás. Rogério Ceni assumiu e está tentando fazer um bom trabalho aí. O Vasco vem de uma vitória muito boa contra o São Paulo, jogando em São Januário por 2-0, e o Cruzeiro vem de 1-1 aí, deixou o CSA empatar no final a partida. O técnico Vanderlei Luxemburgo, para essa partida, ele vai fazer algumas alterações, 3 alterações, né?
A gente já falou aqui no decorrer da semana que o Castan e o Henrique não terá condição de jogo. Então, tudo indica que para essa partida aí, o Ricardo Graça e também o Danilo Barcelos vão assumir aí as posições e a gente vai contar com a volta aí do Rossi no lugar do Andrei. O técnico Rogério Ceni não divulgou escalação, muito mistério. Houve a possibilidade aí do Cruzeiro colocar uma equipe alternativa, o que eu acho muito difícil. O Cruzeiro tem que sair dessa situação aí. Prioridade deveria ser pensar no Campeonato Brasileiro, mas isso é problema deles lá. O Vasco para essa partida deve mandar a campo Fernando Miguel, Pikachu, Henriques e o Ricardo Graça, Danilo Barcelos, Richard, Raul, Marcos Júnior e lá na frente este trio que promete. Repito aqui, Rossi, Marrone e Thales Magno, o Magnífico. Então, meus amigos, essas eram as notícias que eu gostaria de trazer para vocês. Um resumo aí da história entre Vasco e Cruzeiro e a atualidade. Daqui a pouco a gente vem gravar uma live aí. Valeu, meus amigos, e conto com todos vocês aqui. Vasco neles. Valeu.